Fala, empresário, pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Lucre Mais, que é um podcast na realidade que fala sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo negócio começou com uma boa história. Então você que está nos assistindo aí, já vai pegando tua pipoca, Coca-Cola, um cafezinho, sente-se e venha conosco aí pegar algumas ideias e insights que com certeza podem ajudar o teu negócio. Então, vocês sem mais delongas aí, fiquem à vontade, vocês são todos muito bem-vindos. Já vão aproveitando aí para encaminhar esse podcast para alguém que você acha que precisa assistir, que está precisando ouvir alguma coisa que iremos tratar aqui nessa noite. Estamos com um tema interessantíssimo e realmente vai valer muito a pena você acompanhar esse episódio. Então, já se inscreve no canal também, ativa as notificações para que você não perca nenhum dos novos episódios. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o podcast. Como eu falei, é um tema incrível, porque ele permeia assim muita coisa de nossa vida, seja profissional, seja pessoal. Não quero nem começar dando spoiler aqui, mas fica aí ligadinho para você poder conferir. Estou com um amigo aqui, um profissional assim de altíssima categoria também. Uma pessoa que realmente tem feito a diferença aqui no mercado paraibano com seus treinamentos, palestras, seus métodos, suas imersões, mentorias. Então, assim, pessoal, realmente tem muita coisa boa chegando e a gente vai começar agora. Estou com ele aqui, meu amigo Geraldo Ramos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui, né? Chegando ao seu público, aqueles que te acompanham e que com certeza nessa jornada tem alcançado resultados exponenciais, né? Quero te parabenizar pela atitude, porque realmente é desafiador para o pequeno, médio empresário, empreendedor, saber onde tem uma fonte, onde eles possam buscar o conhecimento, o autoconhecimento, para que eles possam fazer diferença nos seus negócios. E é disso que a gente vai tratar essa noite. Tenho certeza que vai ser uma noite extraordinária. Estamos aqui para poder contribuir com essa galera. Show, meu amigo, show. Pessoal, e aí, você já sentiu que o podcast de hoje promete? Então, como eu falei, não perde nada. Não pisca o olho aí demorado não, para que você não perca nenhum detalhe, beleza? Geraldo, eu que agradeço. É muito para mim, assim, uma satisfação incrível tê-lo aqui no podcast. É como você bem falou, nosso intuito é ajudar o pequeno empresário, aquela pessoa que está começando, tem uma ideia que quer tirar do papel, Geraldo, e não sabe por onde começar. Então, o intuito desse podcast, o Lucre Mais, é fazer realmente a galera empreender e também lucrar mais. Então, hoje eu queria começar... Pessoal, antes de tudo, vamos falar sobre inteligência emocional. É um tema que, por si só, já sobe ali o desejo de conhecer sobre o tema, sobre um pouco mais sobre o assunto. E hoje tem muita coisa boa, como eu falei. Então, que eu queria começar fazendo uma pergunta para meu amigo Geraldo. Quem é Geraldo? Para o pessoal que ainda não conhece, como você bem falou, o meu público que ainda não lhe acompanha, depois a gente vai deixar as redes sociais. Queria que você fizesse aí um briefzinho, um pouquinho, um resumo sobre quem é Geraldo. Geraldo é um filho amado de Deus, né, em primeiro lugar. Casado com Cláudia Simone, pai de Esther, um adolescente de 14 anos, um sonhador que vem cada vez mais construindo seu espaço aqui no mercado da Paraíba. Verdade. E eu posso falar até em outros mercados, né? Hoje nós atuamos como coach, palestrante, mentor e treinador. E temos aí alguns clientes espalhados em alguns estados do Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, né? E o que é interessante nisso tudo? Tudo começou com um sonho, né? Você falou uma ideia, né? Uma história sim, um sonho de ajudar pessoas. E ao longo da nossa jornada a gente teve a oportunidade de estar com pessoas certas, nos lugares certos, que foram fazendo com que a gente acreditasse cada vez mais nesse sonho e que hoje eu posso dizer tornou-se uma realidade. Então hoje eu atuo como coach, José, treinador, palestrante. Tenho algumas imersões, treinamentos que eu criei ao longo dessa jornada e que tem, de fato, eu costumo dizer assim, facilitado a transformação das pessoas. Porque ninguém transforma ninguém. Verdade. Eu não posso transformar José, mas eu posso ser um facilitador no processo de transformação dele.
para que ele possa chegar nos seus objetivos. E aí é onde entra o que a gente chama de autorresponsabilidade. Jussier chega para mim com a demanda dele, eu posso ser esse farol para ajudá-lo, para facilitar essa transformação. Mas a autorresponsabilidade é dele, de chegar a dizer, eu quero mudar os meus resultados, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um profissional melhor. Então cabe a quem? Jussier, de fato, fazer a coisa acontecer. Então esse é Geraldo, um cara que veio do interior da Paraíba, está aqui em João Pessoa, justamente esse ano faz 20 anos, né? E com a história aí, eu posso dizer, incrível, porque cheguei aqui numa situação um pouco precária, né? Eu saí de Campina Grande em 2005, meio desacreditado, né? Tava passando por algumas dificuldades lá, mas quando cheguei aqui foi bem desafiador, mas eu disse, não, eu vim para aqui para vencer e eu vou vencer. E a gente tem construído essa jornada aí e tem dado certo. Que massa, show. Já por si só é uma história inspiradora, porque eu acho que essa questão do crescimento, né, pessoal, leva-se tempo, requer esforço. Como você bem falou, a questão da autorresponsabilidade. Às vezes a gente passa muito tempo contando historinha, culpando alguém, quando na realidade a decisão que a gente precisa tomar, realmente somos nós que precisamos tomar, né? Então, assim, realmente, isso que você falou faz todo sentido e começou com um sonho, como você bem falou, né? Eu acho que essa questão do sonho, ele traz muito essa ideia do que você também reforçou da autorresponsabilidade. Sim. Porque um sonho sem planejamento, sem execução, é só um sonho, né? Pode até virar um pesadelo. Não é verdade? Agora, a partir do momento em que o teu sonho, ele se torna algo que tem um planejamento, é desenvolvido uma estratégia para que aquilo funcione, e se tem prazo, então a probabilidade disso se tornar uma realidade na sua vida, ela dobra assim significativamente. Então, o que Geraldo falou assim por si só, Geraldo, inclusive já inspira a gente a entender e aprender mais sobre o tema, sobre o que a gente vai conversar, tendo em vista que com você, esses 20 anos, pelo que eu entendi, foi um giro de 360 graus, não é verdade? Com certeza. E o que é importante, foi importante nisso, foi o autoconhecimento. Veja só, eu sempre trabalhei na área comercial. Sempre. Já fui vendedor, representante comercial, gestor comercial. E sempre trabalhei em grandes grupos, grandes empresas. Empresas como o M. Dias Branco. Sim. Empresas como a Maratá, como a IOC, a Santa Amália. Então, empresas que são líderes nos seus mercados, referência no mercado alimentício. Sempre trabalhei no mercado alimentício. E eu comecei a prestar atenção no seguinte, sempre acontecia algo. Quando eu estava no melhor momento dentro dessas empresas, um belo dia eu acordava e dizia assim, eu não quero trabalhar aqui mais não. Eu simplesmente chegava, pedia demissão, ia para outra. Nunca fiquei desempregado, até porque eu sempre busquei ser... eu tive uma visão que eu podia empreender no CNPJ dos outros. Perfeito, perfeito. Entende? E essa é a melhor forma que tem de empreender. Verdade. Porque eu tinha só a receita. Eu não tinha despesa, eu não pagava combustível, eu não pagava ar-condicionado, eu não pagava cafezinho, nada disso. Então eu sempre tive o olhar de dono do negócio. E isso foi o que me ajudou muito a estar justamente nessas empresas, grandes empresas. Só que quando eu percebi que quando eu estava no melhor momento, eu sempre me auto-sabotava, a ficha caiu. E sabe quando foi que caiu? Em uma imersão que eu estava participando em Fortaleza sobre inteligência emocional. Eu entendi tudo o que acontecia aqui na minha mente. Autossabotagem, crenças limitantes, crenças de não merecimento. Isso fazia com que eu voltasse sempre a estaca zero. Um vício emocional de recomeçar. Quando eu entendi tudo isso, eu disse, chega. Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu aprendi uma coisa. Cada um só vive o que tolera. Verdade. E eu não queria mais tolerar aquilo. E eu disse, acabou.
Hoje eu começo uma nova história. E eu fui em busca do autoconhecimento. E a partir dessa imersão, desse treinamento de 3 dias, eu fui fazer uma formação em coach. Fui me aprofundando cada vez mais, porque eu queria entender sobre mim. Porque tudo começa em mim. Verdade. Tudo começa em você. Então, eu tinha que parar de terceirizar os meus fracassos. Perfeito. Sempre era o mercado que estava parado, sempre era o governo, sempre era a crise, era a chuva. Nunca era quem? Eu. Era sempre o concorrente, a tabela do concorrente estava melhor, a minha tabela não estava boa, a empresa não me ajudava, mas sempre eu me esquivando. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha visão sobre o negócio. E aí vem o que a própria física quântica diz. É o olhar do observador quem determina a sua realidade. Então eu comecei a enxergar a oportunidade em tudo. Quando algo dava errado, eu parava e dizia, o que é que está querendo me ensinar? Então, a busca pela inteligência emocional me ajudou a mudar a minha percepção de mundo. Me ajudou a mudar a percepção sobre os ambientes que eu estava, as pessoas com quem eu estava, que isso estava influindo diretamente nos meus resultados. Não que eles fossem os responsáveis, mas existe uma influência, sim. Porque no final das contas eu me deixava ser levado pelo que todos pensavam. Verdade. Ah, o mercado tá ruim. Rapaz, esse mês está fraco. E eu acabava dizendo a mesma coisa. Realmente, esse mês está fraco. E aí eu tirava o pé do acelerador, ficava naquela zona de conforto. E o resultado ficava limitado. Mediano. Verdade. Resultado na média. E média, você sabe, todos nós sabemos que média é igual a mediocridade. Verdade. E eu não queria ser um profissional medíocre. Eu não queria resultados medíocres. Verdade. Eu queria o extraordinário. Eu queria ser um profissional desejado pelo mercado, reconhecido. E quem era que tinha que construir isso? Eu mesmo. E foi isso que eu fiz ao longo da jornada. E quando a gente fala sobre mediocridade é porque existe uma propagação de um conceito, aí eu queria já deixar essa dica também, um conceito um pouco deturpado de mediocridade, né? A gente sempre olha pelo aquele lado negativo, como se fosse... Mas assim, é estar na média, né? É você não fazer mais do que o esperado, é você não atingir um resultado diferente oferecendo mais. É você fazer... Entendendo que... O que todo mundo faz. Exato. E aí é onde mora o perigo. Exato. Porque isso talvez seja uma zona de conforto. Verdade. E se você faz o que todo mundo faz, não existe diferença? Não. Você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Verdade. E aí vem a pergunta. Se você pode ser um profissional melhor, por que ser o profissional que todo mundo é? Verdade. Se você pode ter uma comissão melhor, por que ter a comissão que todo mundo tem? Se você que é empresário pode ter um lucro extraordinário, um caixa farto, por que ter o caixa que todo mundo tem, o lucro que todo mundo tem e olhe lá se é lucro? Verdade. Concordo plenamente. E um passo atrás do que você falou, Geraldo, também chamou muita atenção, eu acho que a galera que está aí já puder anotar sobre isso, é a questão de empreender no CNPJ de alguém. Né? Porque, para que não fique um entendimento errado, mas empreender no CNPJ de alguém é você ter o olhar de dono, mesmo atuando como parte da equipe. Só que perceba, esse tipo de olhar de dono, sendo equipe, está cada vez mais escasso. Só que é exatamente essa atitude que faz mais um diferencial. Porque te torna realmente um profissional diferenciado. Porque o gestor que está ali acima na classe hierárquica, ele vê que Geraldo não está pensando apenas para o que foi contratado. Geraldo está pensando como um dono. E se Geraldo pensa como dono, os resultados serão diferentes. Então, Geraldo é um profissional diferente que, consequentemente, também deve receber ganhos, enfim, com certeza, ser remunerado de forma diferente. A meritocracia, né? Verdade. Isso aí é algo que toda empresa devia focar nisso. Estabelecer. Isso. Né? Ter como um dos valores da empresa. Perfeito. Meritocracia. Porque, entenda, quando você contrata um colaborador, na hora que você vai contratar ele topa tudo. Verdade. Eu estou aqui para somar. Depois que ele está dentro da empresa, uma semana depois você precisa dele para ele dar um suporte num setor que não é o dele. Essa não é minha função, não.
Eu não fui contratado para isso. Você está entendendo? Ou o cara chega com um currículo onde tem 2 anos de jornada aí como funcionário, já passou por 3 funções diferentes, 4 funções diferentes. Eu me deparo com isso quando eu faço processo seletivo de algumas empresas. E você olha e diz assim, e ele diz assim, não, eu faço de tudo, você está vendo? E tem muitos empresários, gestores, que por não ter um processo seletivo realmente qualificado, acaba aceitando e vê isso como algo bom, porque o cara faz de tudo. Mas ele esquece que o cara não tem expertise em nada. Quem faz tudo não é bom em nada. Justamente. Verdade. Tá entendendo? Verdade. E isso tudo começa por onde? Num processo seletivo bem estruturado. Concordo. Onde você vai, de fato, formar um time. Você, entenda, não é o dono da empresa que faz a empresa. Ele forma um time e o time, juntamente com ele, constrói uma empresa de sucesso. Perfeito. Ou seja, ele vai precisar das pessoas certas nos lugares certos. Aquela história que diz que o maior patrimônio da empresa são as pessoas, se a gente puder usar esse termo, eu vou usar aqui. É uma meia-verdade. Verdade, concordo. O maior patrimônio da empresa são as pessoas certas nos lugares certos. Isso é muito interessante. Porque muitas vezes a gente contrata pessoas por indicação de um cliente, de um amigo, algum familiar. Pouco tempo depois o cara está dando trabalho. E aí você fica naquela. Rapaz, se eu for demitir, meu cliente vai ficar com raiva. Eu posso perder o cliente. Eu não posso demitir porque é parente. Eu não posso demitir porque é amigo do meu amigo. E aí, para você que é empreendedor que está nos acompanhando, já fica aqui uma dica. A gente não contrata quem não pode demitir. Verdade. Verdade. Sim, Geraldo, beleza. Mas por que que isso acontece? Sabe por que acontece? Porque você não tem inteligência emocional. Você não sabe se posicionar. Você não sabe dizer não. Você tem medo da crítica. O que vão falar de você se você demitir A ou B? Verdade. Você entende como a inteligência emocional é importante nesse processo? E acaba que você vira refém por não tomar a atitude, né? Com certeza. Com certeza. Verdade, concordo. Você precisa ter um processo muito bem estruturado e contratar as pessoas por suas habilidades, Verdade. pelos seus resultados. E aí é onde entra aquela história. Não existe colaborador caro. Existe colaborador que dá resultados e colaborador que não dá resultados. Perfeito. E o que dá resultado, esse é barato. Verdade. Ele Porque se paga. Ele se paga. Ele faz a empresa crescer. Verdade. Cara, é aquele que você contrata ele, você não pode contar com ele para nada. E o pior, você vai ter que em determinados momentos estar fazendo o serviço dele que você contratou para ele fazer. E sabe como é que eu chamo isso, José? Isso é premiar a incompetência desse colaborador. Verdade. Porque no final do mês você ainda vai remunerar Justamente a incompetência. Perfeito. E como consequência disso, né, os resultados da empresa, ela sempre declinam, né? declinando. E aí, às vezes, o gestor diz assim, mas eu tô lá todo dia, mas eu vendo bem. Mas você não entende que não é só o ponteiro das vendas. Existe toda uma estrutura, um arcabouço que precisa ser bem feito. Isso que você levantou aqui é muito importante. E é um grande erro dos empresários, dos gestores. Olha só, eu tô lá todo dia. Primeiro, tá errado. Sabe por que tá errado? Ele criou uma bolha onde ele é o centro das atenções. Ele acredita que se ele não estiver dentro da empresa, ela não anda. Ela não anda. Isso é um mito, isso não existe. Na verdade, essa pessoa ele tem demandas emocionais que precisam ser resolvidas. Possivelmente, ele não confia nas pessoas. Possivelmente, ele não sabe delegar. Concentra tudo em si. Ele é um centralizador. Mas eu quero ir mais além. Tu sabe como é que eu classifico um empresário desse? Ele é um empresidiário. Ele é preso. Gostei. Ele é preso no negócio que ele criou. Verdade. Quem é que vai pagar o preço por isso? Ele, primeiramente, porque não usufrui de nada que construiu. E, em segundo lugar, sua família.
vai ser privado da existência, não, como é que eu posso dizer, rapaz? Ele vai ser privado, a família está sendo privada da sua presença. Justamente. É verdade? Porque ele nunca vai ter tempo para desfrutar do que construiu e muito menos de aproveitar com os seus. Quantos empresários, desde que abriu o seu negócio há 10, 15, 20 anos, nunca tirou umas férias? E fala como se fosse algo normal. Extraordinário. Nunca tirei férias. É. Verdade. Esquecem que o descanso é tão importante quanto o trabalho, né? Quanto? E tem que usufruir. Verdade. Porque senão não faz sentido. Está invertido a ordem das coisas. Então, cria um sistema onde ele acredita que se ele não estiver dentro, a coisa não funciona, não anda, e cada vez mais ele está lá, preso. Verdade. Daí essa classificação que eu trago. Rapaz, gostei. Presidiário. Olha aí, pessoal, você que está aí nos acompanhando, já tem novos termos aí, neologismos aí, vai anotando os significados, mas realmente isso faz todo sentido. E eu acho que é exatamente nesse ponto que você precisa desenvolver a ferramenta da inteligência emocional. Sim. Que aí eu queria que você conceituasse para a galera que está em casa. Com certeza os telespectadores, o pessoal que está nos assistindo, já ouviu alguém falar sobre inteligência emocional, mas talvez não tenha esse conceito prático, né? Não foi absorvido de uma forma correta. Então, Geraldo, por gentileza, esmiúce aí pra gente. Inteligência emocional nada mais, nada menos é do que a capacidade que eu tenho de me conectar comigo, tirar o melhor de mim, saber ter a gestão das minhas emoções, das minhas reações e a capacidade que eu tenho de me conectar com o próximo e tirar o melhor dessa relação. E olha só como isso é importante dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa é feita de pessoas. O nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, são o quê? Pessoas. O nosso cliente externo são o quê? Pessoas. Os nossos fornecedores? Pessoas. Então, para onde eu viro, eu estou lidando com pessoas. E eu preciso ter uma relação saudável com elas. Os estudos já mostram que o sucesso empresarial, 85% dele, 85%, é reflexo das boas relações. Está nos relacionamentos. Apenas 15% é a técnica. Então, eu preciso me conectar com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E a inteligência emocional, ela se divide em duas competências. As pessoais, eu comigo, e as sociais, eu com o outro. E olha como é interessante. E aí é onde entra algo que se fala muito. A diferença entre um chefe e um líder. Né? Isso é muito comum a gente falar sobre isso. Se você parar para analisar bem, o líder é aquela pessoa que ele se conecta tão bem com o colaborador, com o comandado dele, que só na presença ou na ausência dele, os seus liderados, ele tem já aquela motivação de fazer o que precisa ser feito, porque ele quer honrar o líder que ele tem. Ele já se conecta, principalmente na ausência. Então, isso é muito forte. E por que isso acontece? Porque existe empatia. Empatia é uma competência emocional social. Existe algo também, o servir. Porque o líder, o verdadeiro líder, ele é servidor. Verdade. Isso é uma das chaves para o sucesso da liderança dele. Verdade. Então, à medida que ele serve ao liderado dele, a recíproca é verdadeira. Então, mesmo na ausência, o liderado se sente na obrigação de servir ao seu líder. Entende como fortalece? E aí é onde se cria o quê? Time. Verdade. Um time. Um time é diferente de uma equipe. Um time, todo mundo trabalha para o resultado geral. Não é para o prêmio de melhor vendedor, mas de melhor equipe. Verdade. É diferente de uma equipe. A equipe é cada um querendo fazer o melhor por si. Para ser considerado o melhor vendedor, o melhor repositor, o melhor motorista, na hora que está fazendo as entregas. Enfim,
Essa é a grande diferença. O chefe vai ser aquele cara que ele conduz muito bem os processos, mas é aquela coisa muito... Metódica. Sabe? Metódica. Verdade. Ao pé da letra, né? É aquele cara que quando ele percebe que o colaborador não está bem, e isso é comum acontecer, o cara chega, saiu de casa já com um problema de saúde do filho, discutiu com a esposa, chega na empresa, quando ele percebe, ele chama o cara, aí diz assim, tá com algum problema, amigo? Ó, problema de casa fica na porta da empresa, viu? E não é assim, não dá pra gente deixar o problema lá na porta da empresa. Verdade. E quando terminar o expediente, chega lá e dizer, vem problema, entra aqui que agora a gente vai para casa. Não dá para ser desse jeito. Então a gente precisa sim ter inteligência emocional para que a gente possa fortalecer os nossos relacionamentos, principalmente no mundo empresarial, onde pessoas precisam de pessoas. E tem um detalhe, José, preste bem atenção. Se é a capacidade de eu me conectar comigo, eu tenho que estar bem comigo. Tudo começa em mim. E daí entra uma frase que a gente escuta e ela é tão verdadeira. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Perfeito. Não dá para eu ser um bom empresário se na pessoa física eu estou destruído. Eu não tenho um relacionamento com os meus filhos, eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa, eu não me conecto comigo, eu não cuido da minha saúde. Não dá, porque a empresa, o empresário que eu sou vai ser uma extensão dessa pessoa física. Que sou eu. E olha como é interessante. Quando eu comecei a minha jornada, como eu falei no início, eu sempre trabalhei no mundo business. Sim. Né? Fui gestor, supervisor, vendedor, coordenador comercial, gerente regional. Então, quando eu fiz a minha formação em coach, eu disse assim, eu vou atuar no segmento business. Porque no coach existe o life e o business. No life é você cuidar da pessoa física. Exato, a persona. Então, eu vou para o mundo business, que é a minha formação acadêmica em gestão comercial. Estou na minha praia. Quando eu comecei a visitar alguns clientes, algumas empresas, alguns empresários, e a gente sentava e começava a buscar identificar os problemas que tinham na empresa para a gente resolver, eu sempre me deparava com algo. Eu comecei a perceber que o problema da gestão dele era só um reflexo de como estava a sua vida pessoa física. Exato. A sua vida pessoal. E eu fui monitorando isso e eu disse, não, tá errado. O caminho não vai ser esse aqui, não. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou deixar o business e vou pro life. Porque eu preciso resolver aqui na raiz. É o passo antes, né? Eu preciso resolver aqui na raiz. Porque é pela raiz que a gente conhece os frutos. Verdade. Pode. Então eu comecei a atuar na área life. E nessa busca pelo conhecimento, me aprofundando, estudando, para que eu pudesse ajudar da melhor forma esses empresários, eu fui detectando que tudo está na nossa identidade. Quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, tudo começa a fazer sentido. Então eu vou abrir o meu negócio ligado ao meu propósito. Verdade. E quando eu vivo o meu propósito, eu estou vivendo o que Deus preparou para mim. Porque de Deus vem o propósito. Verdade. E do mundo vem as propostas. Verdade. E é completamente diferente, né? Totalmente. E as propostas são justamente para nos afastar do propósito. Perfeito. Perfeito. Você quer um exemplo disso? Você lembra que há uns 5, 7 anos atrás teve uma febre aqui de food truck? Sim. Então chegou o primeiro, começou a bombar o negócio, aí todo mundo começou a dizer assim, rapaz, esse negócio é bom. Vou comprar um para mim. Verdade. Quando você pensa que não, a gente chegava ali no altiplano, né? Tinha um parque lá, era uma febre. Verdade. Pouco tempo depois não tinha mais nenhum. Por quê? Porque todos foram atrás de quê? Da proposta. Da proposta.
E não do e propósito. não do propósito. Verdade. Não vai muito longe. E tudo isso, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber minha identidade, eu preciso estar no comando da minha vida, porque o controle está na mão de Deus, Verdade. e fazer o que precisa ser feito. A partir de mim, eu começo a criar relações saudáveis, eu começo a me conectar, fazer network, começo a ver possibilidades de negócios que estão alinhadas aos meus valores. Isso é outra coisa que é extremamente importante. Alinhado com os meus valores. E nunca pensando em colocar o dinheiro na frente. Porque quando você coloca o dinheiro na frente, a tendência de Se você dá errado, dar é grande. errado é muito grande. O dinheiro, ele vem ser a consequência. Sempre a consequência. Pegando esse gancho aí, Geraldo, sobre no mundo business, no mundo dos negócios, quando a gente... Acontece demais isso. Você vê alguém tendo resultado porque escolheu uma atividade específica, e aí outras pessoas, rapaz, se ele tá tendo resultado, então aquilo ali é bom, aquilo dá dinheiro, né? Essa é a ideia. Isso. Perceba já o que a gente tá conversando e como é a mentalidade de dar um passo atrás do outro de forma equivocada. Primeiro, não estou escolhendo abrir um negócio porque eu me identifico com aquilo, que é o que você falou, a questão da identidade. Estou escolhendo porque alguém tá dando certo. Isso. Né? Beleza, montei o negócio e de repente aquele negócio não deu certo, porque eu achei que estaria dando dinheiro, que para fulano tá dando, então para mim também vai dar dinheiro, ou seja, o foco foi o dinheiro. Então acaba que muitas pessoas às vezes não atingem o resultado esperado porque eles negligenciam exatamente o que você está falando. Isso. É crise de identidade, não ter o foco no que deveria ser, obedecendo o propósito do que você é, dos seus princípios e valores, e botando sempre o dinheiro não como consequência, e sim como a mola geradora das coisas, que na realidade não é por aí que as coisas funcionam. Não é. E se a gente for, eu gosto muito de dar exemplo na Bíblia, a gente vai ver isso naquela passagem que diz assim: buscai primeiro as coisas do alto, e tudo lhe será acrescentado. O que é buscar as coisas do alto? É viver a imagem e semelhança de Deus. Verdade. A nossa identidade está nele. Se eu busco viver a minha identidade nele, tudo me será acrescentado. Existe uma ferramenta que eu trago na minha imersão, o método C, que é uma imersão de 2 dias, onde a gente trabalha justamente a identidade. Eu trago a pirâmide do indivíduo. O que é a pirâmide do indivíduo? É uma pirâmide, de fato, Sim. um desenho de uma pirâmide, onde na base dela está a nossa identidade, o eu sou. No centro dela está a nossa crença de capacidade, que é o que eu faço. E em cima, no topo, está a crença de merecimento, que é o ter, eu tenho. Ok? Mas a base é a identidade. O que é que acontece com a maioria das pessoas? E eu quero trazer agora 2 exemplos voltados para o mundo dos negócios. Quando você está com a sua pirâmide invertida e a base dela está o fazer, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não para os outros. Aqueles empresários que não sabem dizer não para os seus colaboradores. Todo mundo manda na empresa, só quem não manda é ele. É aquele empresário que tem medo de demitir, não tem coragem de demitir um colaborador que ele sabe que está dando prejuízo à empresa. E ele não tem por quê? Porque ele acredita que a pessoa vai ficar com raiva dele. Vai ficar chateado com ele. Então, ele não faz o que precisava ser feito. Verdade. Então, o que é que acontece? As pessoas que vivem dessa forma, os empresários que vivem dessa forma, eles acabam aceitando a incompetência, a desorganização dos colaboradores, a falta de comprometimento dos colaboradores, com medo de dizer não para eles. E esse medo, eles têm porque eles preferem ficar com um não. Porque quando ele só dá sim para o colaborador, quem fica com um não é ele. Exato. Mas, Geraldo, e o que é que realmente está por trás desse medo de dizer não? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de não ser importante para os outros.
Tá entendendo isso? Isso são gatilhos emocionais que vieram da sua infância. Verdade. Ou seja, está nele. Nele. Está refletindo apenas, Isso. né? Mas o processo, a raiz está nele. E aí tem um outro grupo de empresários, que é o que coloca a sua pirâmide na base, o T. É aquele cara que abre o negocinho hoje e com 6 meses ele já tem que comprar uma Hilux para mostrar para o concorrente dele que ele está ganhando muito dinheiro. Verdade. Qual é o problema desse empresário? Ele é o maior assaltante do caixa dele. Verdade. Ele é o maior concorrente dele. Ele quer mostrar uma vida que ele não pode ter naquele momento. Que o seu caixa nem suporta. Não suporta. Ou seja, uma empresa que dá 10 mil de lucro, ele quer os 10 mil como salário. Verdade. Então ele está assaltando. Ele tem que entender que ele é o primeiro funcionário da empresa. Ele pode ter o melhor salário e deve, como dono. Só que o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, não é o dinheiro dele. Mas ele busca fazer isso para quê? Porque ele sente a necessidade de mostrar para os outros. Então a crença dele está no ter. Então ele precisa ter a Hilux, ele precisa ter as roupas de marca para ele se sentir importante. Validado para ele e se sentir aceito, validado, né? aceito. Concordo. E é um erro de muitos empresários. Verdade. É por isso que os estudos do Sebrae diz que, se eu não me engano, são 80% das empresas, no primeiro ano ela já quebra. Sim, exato. Mas é porque não tem o Exatamente. quê? Gestão. Gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de números, gestão de compras, gestão do lucro. Não tem gestão. Verdade. E perceba que é exatamente isso que a gente conversou. Então, um empresário que tem essa característica da pirâmide invertida, ele sempre procura, não, tenho que vender mais. Não tá dando é porque eu tenho que vender mais. Só que, como eu falei, nem sempre é o ponteiro das vendas que vai garantir o sucesso da empresa. Claro, vender faz parte do processo. Isso. Sem venda não tem empresa, né? Isso. Agora, ela é uma parte no processo todo chamado empresa. Então, se você, trazendo ao seu exemplo, tem um cara que tem 10 mil de lucro e ele torra os 10 mil, se ele amanhã tiver 15 mil, o que é que vai acontecer? Vai torrar os 15. Amanhã os 20, vai torrar os 20. Então, é como você bem falou, é a questão da inteligência sobre isso, né? De aplicar essa forma. E essa estatística do Sebrae, ela chega a ser assustadora. Com certeza. Porque você quer empreender, começa a empreender, você tem muitas dúvidas e às vezes você quer concentrar em você, o eu presa, eu sempre chamo lá no escritório também do eu presa, porque no início é um processo normal, você tem que fazer muitas coisas na sua empresa, você bate o centro lá do campo, você corre para a lateral, cruza e cabeceia tentando fazer o gol. Mas, à medida em que a empresa começa a crescer, você precisa delegar, você precisa estruturar, você precisa colocar processos. Então, inovação. Então, se você não faz isso, perceba, a gente não falou nem de vendas. A gente falou sobre gestão, estratégia, a parte operacional. Então, assim, o que eu quero trazer para você nessa noite que a gente está conversando aqui é para você entender como essas ferramentas aqui podem realmente te ajudar ou a tirar tirar a tua ideia do papel ou até mesmo melhorar a empresa que você já tem. E outra coisa, José, o empresário, o gestor, ele tem que saber qual é o lugar dele na empresa. Verdade. Aquela história de se vira nos 30, tem muitos empresários que só vivem no operacional. E a empresa, ela tem 3 pilares: o estratégico, o tático e o operacional. Verdade. Então, se o dono vive no operacional, quem é a cabeça pensante dessa empresa? Quem? Quem é que está fazendo o planejamento estratégico dessa empresa? Quem é que está cobrando o número do tático? Verdade. Quem é que está acompanhando o operacional? Gerando relatórios, comparando dados. Não tem. O grande problema, sabe o que é? Porque a gente tem uma cultura, infelizmente, de que porque meu pai teve uma mercearia, eu tenho que ser empresário, dono de mercearia fazia também. assim, né? E não é desse jeito. O mercado não permite mais isso. Verdade. Entende? Então, a Bíblia diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Ora, você é contador. Sim. Quantos anos você passou na faculdade? Pois é, exatamente. Concordo. Entende? Eu sei que hoje, né, o mundo está tão dinâmico que você entra numa faculdade hoje, quando você termina no 4º, 5º ano, aquilo que você aprendeu no primeiro talvez não faça mais sentido. Verdade. Mas não é só essa questão
Você precisa ter essa vivência, você precisa da teoria, você precisa até como criar um hábito de leitura, de buscar o conhecimento, porque você precisa desse conhecimento. Verdade. Mas muitos empresários acreditam que não, é só alugar um ponto, colocar umas prateleirazinhas, botar uma mercadoria e está resolvida a vida dele. E não é. Você precisa se preparar. Isso é tão forte, porque outro dia eu estava escutando um desses plays de mercado, ele dizendo, hoje eu participo de mentorias que eu pago 100 mil reais, 200 mil reais, não é nem tanto mais pelo conhecimento, mas pelo ambiente. Quais são as mesas que você está sentando? Qual é o conhecimento que você está buscando para fazer diferente? Aí, por não ter o conhecimento, sabe qual é a baliza dele? É estar sempre de olho no que o concorrente está fazendo. É o que o concorrente faz, ele vai e copia. Exato. Só que talvez você não tenha a condição para vender esse produto, o mesmo produto que ele está lá vendendo por 10 reais, você não tem condições, porque você comprou por 9. Verdade. O cara negociou de uma forma diferente. Fornecedor diferente, a quantidade diferente. Isso. E aí você, para acompanhar, para não perder a venda ou pensando em vender muito, aí comete o erro fatal de dizer assim, mas eu ganho no giro. Isso não existe. Isso não funciona mais. Verdade. Principalmente se tua margem for pequena, né? Então, Justamente. como é que você vai girar rápido com a margem pequena? Justamente. Como é que você vai ter resultado e cobrir as suas despesas? Fica bem desafiador, né? Inclusive. É verdade. Então, e uma outra situação, Geraldo, dentro do que você falou, é aquela questão dos princípios e valores, né? Isso. Eu acho que para uma empresa ser forte, ela precisa ter uma cultura forte. Isso. Né? Porque uma empresa que não tem uma cultura é uma empresa que abre as suas portas, não sabe o que vai fazer hoje, não sabe como é que vai ser amanhã. Isso. E à medida que as coisas vão acontecendo, vai se organizando. Verdade. Eu acho que você pode até startar o teu negócio, você pode começar sem estar 100% preparado, 100% pronto. Pode até ser. Mas você precisa, o quanto antes, estar munido de informações ou de pessoas que te auxiliem na expertise de cada um, para que venha somar a tua empresa. Porque não há como você... Como a gente está conversando, as coisas hoje, o mercado de hoje não é mais o mercado de 10, de 20 anos atrás, entendeu? Não vou nem falar 30 anos, que é muito tempo. O avanço da internet, inclusive, mudou muita coisa. Então, assim, chega e diz, não, mas é porque fulano fazia e dava certo, então eu também vou fazer. Não, não é assim. Você precisa conhecer, você precisa buscar. E a cultura, ela é ela é vital, né, para a empresa. E o que é a cultura? É a mentalidade do dono. Existe uma frase que diz assim, a cultura como a estratégia no café da manhã. Verdade. Por quê? Ela é a base de tudo. Uma cultura forte forma empresas fortes. Só que os gestores, os empresários hoje, primeiro não sabem o que é cultura. Verdade. Não buscam esse conhecimento. E aí, a cultura que tem é a cultura popular. Verdade. De pegar o colaborador que é o mais barato no mercado, de buscar os atalhos, de buscar sonegar. Verdade. Isso não sustenta empresa nenhuma. Nenhuma. Você tem fachada que ter, e aparência. Você tem que ter um time forte. E sabe uma coisa que eu tenho passado sempre para os meus mentorados, para os meus clientes? É o seguinte. O gestor, o empresário, ele tem que saber quais são os sonhos dos seus colaboradores. Para você medir o grau de ambição desses colaboradores. Eu estou falando de ambição, não é de ganância. Que é diferente. É diferente. Perfeito. Um colaborador que ele é ambicioso, ele tem grandes sonhos. Para ele ter grandes sonhos, ele precisa dar algo a mais do que os outros dão. Então ele vai se comprometer com a empresa. Ele vai buscar fazer um resultado diferente para ele ter uma premiação, para ele uma premiação não só financeira, mas ele crescer dentro da empresa, galgar outros cargos, uma supervisão, uma gestão, para que ele consiga realizar. Então, saber quais são os sonhos dos seus colaboradores é extremamente importante, porque senão, sabe o que é que pode acontecer com o gestor, o empresário? Ele vai sofrer de um mal que muitos estão sofrendo. É não saber fazer a retenção de valores. Verdade. Bons profissionais que passam pela empresa, mas quando querem crescer e quando percebe que o gestor,
O empresário tem uma cabeça muito pequenininha, pensa pequeno, ele diz, se eu continuar aqui, eu vou morrer igual a ele. Então ele fica lá até a hora de surgir uma melhor oportunidade e ele vai. Verdade. Aí muitos empresários dizem assim, mas rapaz, depois que eu preparei você, investi em você, você vai embora. Não, você não preparou. É porque o empresário, nesse momento aí, ele não percebeu que ele colocou um teto, né? Isso. E aí esse teto, na realidade, deveria ser... Ou se existir, que fosse o mais alto possível. Porque, como você bem falou, a questão do sonho do colaborador, se a gente, como gestor, como líder, ajuda eles a realizá-los, então, assim, não só ele vai ganhar, quanto a empresa, a corporação, o todo ganha. O todo. Eu acho que sobre essa questão, eu pego empresas lá no escritório, a gente faz essa parte de consultorias também, eu identifico que tem mais empresas que não têm cultura, empresas que não têm missão, visão, valores definidos. Então, assim, se você não tem isso definido, por onde é que você começa? Eu brinco até dizendo que a cultura forte, ela é como se fosse o sistema imunológico da gente. Sim, um sistema de defesa. Com certeza. Porque quando vem um vírus, o nosso sistema imunológico, ele vai atuar de formas... Ele já sabe como fazer, né? Quem são os soldadinhos que vão ali pro primeiro combate, se tá ganhando, se tá perdendo. O seu corpo tem sinais daquilo. Então... A cultura da empresa, na hora que dá um problema, que dá um BO, como é que você vai agir? Se você não tem uma cultura, se você não tem roteiro, se você não tem planejamento, se você não tem processos bem definidos, você vai ficar desbaratinado. Com certeza. E é aí que você, mais uma vez, vai dizer, não, a concorrência tá assumindo o posto, ele tá na frente, eu tenho que vender mais... Entenda, dê o passo atrás, pare, reflita. Não sei como está a tua empresa agora, não sei em que pé está, mas com certeza hoje aqui você com certeza está tendo muitos insights que vai fazer a diferença se você aplicar. Né? Trago novamente aqui a questão da autorresponsabilidade. Então, dentro desse ponto, uma questão que eu queria levantar, meu amigo Geraldo, sobre a questão de princípios e valores da empresa, missão, visão e valores. A gente precisa entender que eu quero fazer negócio com você porque eu tenho que enxergar em você princípios parecidos, valores parecidos. Às vezes a gente vai pela questão do oportunismo, né? Isso. Pela questão do resultado. Eu acho que isso, as propostas. E isso faz com que os olhos brilhem aparentemente, mas os princípios são completamente distintos, diferentes. E eu costumo dizer o seguinte. Imagina a nossa vida. Certo? Então, os nossos valores, eles são o combustível que faz a nossa vida seguir, fluir da melhor forma. Perfeito. Dentro do propósito. Aí a gente faz uma analogia com o carro. Imagina que você vai sair hoje daqui, vai para casa, e você precisa abastecer o teu carro. Aí no primeiro posto de combustível, você para... e diz assim, enche o tanque. Se esse cara colocar uma gasolina adulterada no teu carro, o que é que vai acontecer? Verdade, vai dar problema. Se ele colocar, vamos lá, se ele colocar o teu carro é gasolina, não tem carro flex. O carro é a gasolina e tu coloca álcool. Teu carro vai andar? Problema. Não. Por quê? Porque foi adulterado. Verdade. Da mesma forma são os nossos valores. Quando nós adulteramos os nossos valores, a nossa vida também paralisa. Verdade. Não flui. Então tem empresas aí, tem gestores que eles mesmos estão dando mau exemplo para os seus colaboradores. Verdade. E espero ter resultado diferente. Como? Não tem. Não tem. Então, é você ser justo, você querer o que é justo, você seguir os seus princípios, seus valores, para que você fortaleça a sua cultura e deixe a sua empresa imune. Verdade. A todos os ataques que vêm, e não são poucos. Não são poucos. As propostas não são poucas. Verdade. Mas se você estiver muito bem centrado no que você quer, se você estiver construindo uma empresa sólida em cima dos seus valores, se você não negociar o inegociável, verdade, amigo, não tem como dar errado. Não tem. Não tem. É sucesso. Verdade. É sucesso. Daqui a pouco você deixa de ser só uma referência no seu bairro, passa a ser uma referência na cidade. Verdade. Daqui a pouco você é aqui no Nordeste.
Depois você é referência no Brasil. E eu acho que isso atrelado, esses conceitos que você bem trouxe, atrelado à internet, que dá essa possibilidade, né? Antes a gente só falava para uma pessoa, Isso. 100 pessoas no auditório. Isso, Hoje a gente, isso. através da internet, esse podcast, por exemplo, né? Tá atingindo quantas Isso. pessoas? Aonde? Né? Então tem pessoas que eu conheço de apertar a mão, tem pessoas que eu só conheço da rede social, tem pessoas que estão assistindo que eu nem conheço porque alguém indicou e mandou o link. Então Verdade. perceba a amplitude que isso pode tomar. Agora, precisa-se que a gente utilize processos, inteligência emocional, para que a gente consiga realmente trazer e obter resultados diferentes. Quando você falou sobre, eu levantei esse ponto dos valores, você bem complementou, eu lembrei do povo judeu, por exemplo, né? Um dos mais ricos, pessoas mais bem-sucedidas em tudo que fazem. Isso. E assim, existem, claro, tem todos, se você for, tem livros que falam sobre isso, inclusive, né? Sobre o povo judeu, a forma de empreender, mas uma das coisas é exatamente a questão dos princípios. Quer fechar a sociedade? Não é simplesmente quanto é que ele vai me render. Não, quem é ele? Quem é ele? Né? Entende que tá Então, tudo na identidade? tá na identidade. Então, se minha identidade, meus princípios não batem com a identidade do possível sócio, a gente não faz negócio. Não, mas é um negócio que vai te gerar dinheiro. Não, Não é dinheiro sobre por isso. dinheiro, a gente... não é sobre não é isso. sobre isso. Então, assim, existem... tem todos esses fatores que fazem a questão da diferença. Ô, Geraldo, uma outra coisa que eu queria levantar para ti aqui. Essa questão da autossabotagem, né? Como a gente falou também já no começo um pouquinho, mas eu queria que tu explicasse só um pouco mais pro pessoal, porque de fato a galera às vezes... Eu fiz esse método, é o método CIS em Fortaleza. É o CIS, o que eu CIS em fiz Fortaleza. foi o CIS. Eu fiz o método CIS em Fortaleza e assim, para mim foi algo surreal. Eu acredito que minha vida mudou naquele dia. Eu digo assim, minha vida mudou naquele dia com relação a negócios, né? Sim. Porque quando a gente olha numa amplitude, num contexto cristão, a gente sabe que Deus Sim. tem um propósito e nossa vida foi mudada exatamente quando ele nos encontrou, né? Isso. Mas dentro do mundo dos negócios, eu comecei a entender que tinha muitos vícios emocionais, muitas crenças limitantes, Sim. né? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas crenças limitantes, o que são, e a autossabotagem, meu amigo. Inclusive, na minha Rapaz, o nosso imersão... tempo tá quase indo embora e assim, tem muita coisa que a gente ainda tinha que tratar. Inclusive, na minha imersão, eu criei uma ferramenta onde eu consegui catalogar dentro dos meus atendimentos 17 tipos de vícios emocionais. Olha aí. E é impactante, dá para você medir o nível de cada um deles. E as pessoas ficam assim impactadas com o resultado. Porque, primeiro, as pessoas nem sabem o que é vício emocional. Muitas nem escutaram esse nome. Escuta só o vício na bebida, nas drogas, no jogo, no sexo. Mas Limita o vício a isso, mas é muito mais. É muito mais profundo. E a autossabotagem nada mais, nada menos é do que um medo oculto. Você se autossabota com medo da crítica, o medo de falhar. Então, se eu penso, se o meu cérebro consciente, ele manda mensagem para o meu subconsciente de que eu vou falhar, de que vai dar errado, de que vão me criticar, de que vão me rejeitar por conta do meu fracasso, ele diz, fica quieto. Então, eu me autossaboto, fico na zona de conforto e digo, aqui está melhor. Por que isso acontece? Entenda. Tudo no nosso subconsciente é um padrão. Então, o medo é um padrão. Ele não é criado da noite por dia, mas pela repetição das experiências. Então, primeiro, o menino faz algo errado e o pai fica bravo com ele. E aí ele fica com medo do que o pai pode dar uma surra nele, vai ficar com raiva dele, colocar de castigo. Aí ele chega na escola, a professora ele vai apresentar um trabalho, a professora diz, você poderia ter feito melhor, você não é competente, mas você é burro. Então ele fica com medo de apresentar o trabalho. Então é medo sobre medo, e isso o subconsciente vai criando um padrão. Verdade. Quando chega na fase adulta, esse padrão ele é disparado por um gatilho, entende? Então, quando você se vê, tipo assim, ele foi muito criticado, só fazia as coisas erradas quando era criança. Foi apresentar um trabalho, os amiguinhos ficaram tudo rindo dele, praticando bullying. Aí ele tem um medo de quê na fase adulta? Falar em público.
Então, quando diz assim, você vai falar em público, ele começa a dar uma frieza na barriga. Essa frieza na barriga é uma reação física do padrão de medo. Aí o cérebro consciente dele vai dizer assim, perigo à vista, não vai não. É tanto, José, que quando chega uma pessoa do lado dele assim, ó, não precisa tu apresentar mais não. Instantaneamente passa a frieza na barriga. E ele disse, agora eu tô bem. Só que ele se auto-sabota sempre. Sempre. Aquilo nem existia. Não. Verdade. Não existia. Existem estudos que dizem, eu não vou lembrar agora o nome, de uma universidade inglesa, que diz que 91% das nossas preocupações, 91% das nossas preocupações sequer acontecem. São medos desnecessários. É um número muito alto. Então, existe um medo real e existe um medo psicológico que nós criamos. E isso gera autossabotagem. Isso foi muito forte durante toda a minha vida, José. Eu entrei na minha primeira faculdade em 1994, no curso de contabilidade. Que massa. Abandonei no 3º ano. Faltava um ano, meus amigos, pega o canudo. Eu disse, eu quero danado de canudo, eu quero isso pra mim não, esse curso não é pra mim não, deixei pra lá. E eu me auto-sabotei. Só que, de 94, eu só vim me informar em 2018. Foram 24 anos entrando e saindo de faculdade. Foram 7 faculdades. E toda vez, na metade do curso, eu abandonava. Eu me auto-sabotava. Sabe o que era que estava por trás? Quando eu entendi sobre inteligência emocional, eu sempre escutei do meu pai. Você nunca vai dar certo. Você nunca vai fazer nada que preste. Você não faz nada que preste. Você vai ser um fracasso. Então, para eu não ser um fracasso, a voz do meu pai aqui dentro gritando, eu sempre parava tudo no meio do caminho, com medo de fracassar. Se eu não termina, não fracasso. Só que, na verdade, era um fracasso, Verdade. porque eu estava me auto-sabotando. Mas é inconsciente, eu vinha para a minha zona de conforto. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, eu trago dentro da imersão, o método C. Inclusive, a gente vai ter uma turma agora, dia 15 e 16 de março. São 2 dias onde a gente trabalha a identidade profundamente. E todo o conteúdo que eu trago, ele não tem só o embasamento científico, mas o embasamento bíblico. A gente conseguiu juntar as duas coisas, linkar. E a gente tem ajudado aí pessoas de vários estados do Brasil, já estão vindo para João Pessoa para participar. E assim, tem sido extraordinário. Show. Pessoal, a gente está caminhando para o final. Eu acho que ainda tinha muitos pontos aqui que a gente poderia conversar, mas fica já uma deixa também, um convite aberto, inclusive, para a gente poder marcar outros episódios. Com certeza. Eu acho que a gente pode falar específico sobre gestão, outro sobre a pessoa, a persona, Sim. né? Porque, como você bem falou, tudo que a gente estuda e o nosso autoconhecimento é necessário para que a gente possa refletir, né, e construir coisas sólidas. Depende exatamente de quem eu sou e enfim, de todo esse processo. Mas realmente a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer, Geraldo, demais a você. E antes disso, quais são as datas do método? Método C, dia 15 e 16 de março, lá no Hotel Manaíra. Pode falar aí pro pessoal, essa câmera aqui é sua. Pode convidar. Começando às 8 da manhã, tem o intervalo do almoço e vai até às 18 horas, tanto no sábado como no domingo. Eu costumo dizer assim, vai doer. Mas vai doer lá, para não doer nunca mais. Porque a gente vai entrar justamente onde tudo foi criado, que é na infância. Exato. A gente vai ressignificar a sua infância. Porque, acredite, hoje, se você não tem sucesso nos seus relacionamentos, existe dependência emocional, se você tem dificuldade em dizer não aos outros. Se você vive aceitando as migalhas dos relacionamentos. Se você tem uma vida financeira totalmente desorganizada, você até ganha bem, mas o dinheiro não prospera na sua mão. Você, quanto mais ganha, você vive endividado. Se a sua vida profissional, você está insatisfeito, você não ama o que você faz. Se os seus relacionamentos estão todos distorcidos, está tudo disfuncional. Se seu relacionamento com Deus não é bom, você precisa estar no método C. Porque nós vamos trabalhar essas 5 áreas para que você possa ressignificar tudo aquilo que está te impedindo
de você viver o melhor dessa vida. E acredite, lá você vai descobrir coisas sobre você que você jamais imaginou. Você vai descobrir coisas que seus pais não te ensinaram. Então, permita-se dia 15 e 16 de março estar conosco nessa próxima turma e com certeza vai ser extraordinário. Geraldo, e as suas redes sociais? A galera que vai se matricular, que quer participar, como é que faz para Me segue no meu Instagram, meu perfil é Eu Sou Geraldo Ramos. Lá vai ter um link na bio, onde você vai poder clicar, entrar em contato com a minha equipe e eles vão tirar todas as suas dúvidas, passar tudo para você, valores, todas as informações que são necessárias para que você esteja conosco. Show, show. Geraldo é um parceiro nosso da J Barros Contabilidade. A gente se conheceu, temos um amigo em comum. Isso. E nasceu essa amizade, essa ligação. Tem muita coisa boa chegando, eu não quero dar spoiler ao pessoal, mas assim, tem muita coisa ainda pra gente poder tá junto nessa parceria e colhendo os frutos, com certeza, muitos valiosos, que vai ajudar a galera que tá ali do outro lado, né? Não é verdade, Geraldo? Com certeza. Amigo, eu quero lhe agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Né? A gente sabe que o ambiente, ele muda, ele molda, ele gera metanoia em nós. Pessoas certas, nos lugares certos, com conteúdo certo. Isso gera metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Isso vai gerar ideias, e ideias novas precisa de ações novas. Então tá aqui nesse ambiente, né? Com você, com o seu público, com certeza para mim é uma alegria muito grande. Postar também, recebendo, porque a gente é aquela história. Você vem falar e quanto mais você fala do assunto que você domina, mais você está fixando esse aprendizado. Verdade. Então, eu estou aprendendo comigo mesmo, aprendendo com você e podendo também estar transbordando na vida dos seus. Massa. Geraldo, o podcast está de portas abertas. Venha mais vezes, vamos pensar em outros temas aí. Depois você que está nos assistindo quiser colocar aí no comentário algum tema sobre inteligência emocional, né? Algum assunto específico sobre isso. Falamos um pouquinho sobre crenças limitantes, mas a gente ainda não esmiuçou sobre ele. Pode ser um assunto, quem sabe, para o próximo episódio, não é verdade? Show de bola, é isso aí. Então, pessoal, eu queria desde já agradecer a todos vocês, agradecer também aos nossos patrocinadores, essas artes, essas logos que estão aqui, essa aqui maravilhosa, J Barros Contabilidade. Se você ainda não conhece, clica lá, bota lá no Instagram, @JBarrosContabilidade, e tantas outras empresas que têm apoiado a ideia desse contador louco aqui que decidiu quebrar os paradigmas de ficar só apenas dentro do escritório e conseguir ajudar você aí, sair, abrir as portas mesmo, decidir investir com essa questão do podcast para que a gente possa levar a informação a você, para que a gente possa te ajudar a empreender. Não é empreender por empreender, não é empreender pensando apenas no dinheiro, mas sim fazer da forma certa, um passo atrás do outro, com pessoas que têm know-how para te ajudar. Então se inscreve aí no canal, pega esse episódio, manda aí pro teu amigo para ele assistir, olha, bota lá, tem que assistir, é conteúdo obrigatório para que você possa avançar bem aí nos mundos dos negócios. Então, queria demais agradecer a todos vocês, telespectadores que ficaram aí. E antes de eu encerrar esse ao vivo, Geraldo, veio aqui à mente agora. Se fosse para você deixar uma mensagem aí pro pessoal, o que é que você deixaria aí como uma mensagem final para eles? Você se torna aquilo que você acredita. Não deixe ninguém dizer que você não vai realizar os seus sonhos. Eles são seus e não importa se são grandes ou são pequenos. Eles são seus. E aí, galera, entendeu? Então, forte abraço a todos, até mais. Se inscreva no canal, ativa as notificações e manda pra galera aí pra eles poderem acompanhar. Fechou? Deus abençoe a todos e até mais.